Olá, jovens, como é que vocês estão? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre hábitos espirituais para chegar a este livro de meditação que nós vamos tornar a trabalhar. Primeiro, vamos relembrar aqui o que são os hábitos espirituais. Nós tiramos as orientações de hábitos espirituais baseados na palavra neste livro aqui que nós usamos como base, né, para organizar o ministério jovem da nossa igreja. Muito bem, o que são hábitos? Hábitos é algo que você faz continuamente, né? Isso é um hábito. Por exemplo, se você é uma pessoa que pratica todos os dias esportes físicos, isso é um hábito. Se todos os dias você tem um determinado horário que você separa para estudar, e você sempre faz aquilo no mesmo horário, no mesmo lugar, depois, por exemplo, do café da manhã, um exemplo, isso também é um hábito. Existem hábitos que nós podemos chamar de hábitos espirituais. Aqui nós temos um acróstico onde tem a palavra hábito e aqui descrito cada um desses hábitos. Hora silenciosa com Deus, acompanhamento de outro crente, Bíblia, a memorização, integração com a igreja, texto bíblico, que é o estudo pessoal, ofertas e dízimos. Estes são hábitos espirituais, hábitos que todos nós devemos cultivar, devemos criar esses hábitos. Hora silenciosa com Deus é a oração. Acompanhamento de outro crente, nós vamos trabalhar mais lá na frente isso, quando um jovem, uma jovem se converter, você vai ser preparado para também acompanhar essa pessoa, discipular essa pessoa. Lembrando que os rapazes acompanham rapazes e as moças acompanham moças. Bíblia, memorizar texto bíblico. Tem algum texto bíblico que você tenha de memória? O Sermão da Montanha, os primeiros 12 versículos. Você aceitaria o desafio de memorizá-lo? É importante nós termos versículos memorizados. Integração com a igreja. Um jovem, uma jovem chegou, ele tem que ser enturmado ali na igreja, né? Vamos falar sobre isso em breve. Texto bíblico, que é o estudo pessoal, que tem a ver com o que nós vamos já falar, e ofertas e dízimos. Futuramente eu vou falar sobre isso. O nosso diário aqui, que é o diário Guardando a Fé, ele trabalha ao mesmo tempo com a hora silenciosa com Deus e o texto bíblico, estudos pessoais. O estudo pessoal, vamos ver com mais detalhes na próxima apresentação. Prosseguindo, vamos falar agora um pouco sobre o nosso diário de meditação, que é o Guardando a Fé. Como é que funciona o diário Guardando a Fé? Aqui você vai encontrar algumas orientações sobre como desenvolver seu hábito espiritual. Ora, para você desenvolver um hábito espiritual, você precisa ter pelo menos 3 passos, seguir 3 passos. O primeiro é uma deixa, um estímulo, que vai indicar para você, por exemplo, a hora, o lugar e a situação em que você vai fazer sua meditação. Por exemplo, eu medito aqui no meu quarto, aqui na mesa do computador. É aqui onde eu tenho um horário, um lugar e uma deixa. Qual é a minha deixa? Geralmente depois das 6 horas da tarde é o meu horário de meditação. O segundo ponto é uma rotina. Você fazer todo dia aquilo no mesmo horário, no mesmo lugar e tendo a mesma deixa. E é claro, o terceiro, recompensa, que é o que você ganha. Nesse caso a gente sabe que a gente ganha mais, ganha orientações de Deus, orientações para colocar em prática na nossa vida. Aqui eu vou exemplificar com Levítico 12, que é a meditação de hoje. São 5 perguntas. A primeira é, primeiro você coloca a referência, eu coloquei aqui a referência Levítico 12, a data de hoje, que é 3 de maio. Qual é o principal assunto do texto? Aí eu coloquei aqui o principal assunto, você lê o texto, o principal assunto, o assunto principal é esse daqui. Às vezes um só texto pode ter vários assuntos ali. Aí você pode olhar os subtítulos e isso ajuda você a estudar. Depois, qual problema o autor está tentando resolver nesse texto? No capítulo 12, ele está dando orientações para como uma mulher deve ser cuidada após o parto, do capítulo 12. O texto ele é totalmente aplicável nos dias de hoje, ou em parte. Há algo naquele texto bíblico que vale para nós hoje, totalmente ou em parte? Aí você diz, sim, essa parte aqui vale para nós hoje. No caso do capítulo 12, nós podemos falar do que os antigos chamavam de resguardo da mulher após o parto. Então, ali está sendo dado orientações que são como um resguardo para nós hoje, né? A Bíblia, a pergunta 4, a Bíblia é o manual que Deus escreveu para seus filhos. Sabendo disso, por que Deus achou importante ter esse texto na Bíblia? Por quê? Aí, por exemplo, no capítulo de hoje eu coloquei assim, ensinar que Deus ele cuida das mulheres e seguindo as orientações que ele dá, a mulher após o parto e a criança são protegidas de complicações. E hoje melhor ainda, porque em relação àquela época nós temos hospitais, tem mais recursos
para o parto. E o quinto, como você pode aplicar no seu cotidiano o que aprendeu nessa mensagem. Ora, se você estiver convivendo com uma mulher que está grávida ou após o parto, aí você já sabe, resguardo, cuidar dela, cuidar do filho, entendeu? É isso que funciona. Continue a sua meditação. Se você tiver alguma dúvida, mande a sua dúvida, porque nós vamos esclarecê-las. E você vai fazer o seguinte: terminou a sua meditação, você tira uma foto da página da sua meditação e posta no grupo de jovens, tá bom? Bem como suas dúvidas. Fiquem com Deus, uma boa semana, uma boa meditação, e dúvidas, mande para nós. Uma boa semana, até mais.